Em relação à questão técnica, de você ter uma boa imagem disso. E geralmente a gente procura ter esse tipo de informação por uma dúvida que se tem corriqueiramente no dia a dia em relação a exames vasculares. Eu boto isso aqui, o Montalverne vai ver e falar, isso é fácil. Isso aí eu tenho que entrar lá e tirar aquele trombo da cerebral média. Então você já sabe a causa que é. O problema é quando você tem o que eles chamam de criptogênicos. Os AVCs criptogênicos são aquela coisa que o cara fala assim, não, isso eu não sei, então é criptogênico. Né? Ou eu não tive condições de buscar a informação para dizer o que é. Acho que a questão criptogênica ela vai de alguma maneira relacionada à nossa dificuldade técnica, à nossa incapacidade e muitas vezes pelo a gente não ter recursos para poder ir mais à frente. Mas isso é uma forma que a gente tem que se, de alguma maneira, lutar e brigar. A gente tem que sempre procurar mais tipos de informação. Isso aqui é um caso de uma paciente jovem, que depois a gente vai voltar a ele, mostrando que teve um AVC, também possivelmente em relação à cerebral média. Talvez aqui tenha uma areazinha de estenose. Mas por que está acontecendo isso? A questão que a gente sabe, muitas das vezes, que a avaliação não invasiva da parede vascular ela existe por vários métodos. Muitos desses métodos, o que se tem é avaliação intraluminal, ver estenose. Ver estenose não quer dizer muita coisa, você identifica uma área. Não quer dizer que essa área, de alguma forma, esteja relacionada ao evento em si, mas às vezes é um conjunto de alterações onde aquela área também está envolvida. E você estudar a parede do vaso é importante, porque muitas vezes a parede do vaso pode estar comprometida, você pode ter placas, eu não vou falar de placas em nível de pescoço, isso depois o Pablo ele vem falar para a gente sobre isso, mas você pode ter uma placa e placa com risco de rotura grande a nível de pescoço e o calibre não tem estenose não significativa. A estenose às vezes é pequena. Então, estudar o lúmen ficou para trás. Você tem que estudar um todo, a estenose e também a parede do vaso. E com isso a gente tem que ter técnicas para isso. Imagina você estudar a parede do vaso e saber como que ela está se comportando. Qual é o conteúdo daquela placa. O que está acontecendo em relação a alterações inflamatórias nessa parede. Para isso, o que você tem que ter em relação à ressonância? Alto campo. Infelizmente, hoje em dia você tem que ter um aparelho que tenha recurso suficiente para você te dar informações submilimétricas, isotrópicas, com uma qualidade enorme. É uma área pequena a ser estudada, onde você tem que concentrar e ter um dueto bem afinado com um neurologista ou um neurovascular, porque ele vai dizer para você, olha, a patologia está circulação anterior, então você tem que buscar lá. O range para você poder avaliar é pequeno, você não consegue fazer para o crânio todo. Pequeno, no aparelho bom, de 3 testes, você gasta 7, 8 minutos cada avaliação, que tem que ser feita sistematicamente antes e depois do contraste. Então, imagine você trazer isso para um aparelho de 1,5, onde a resolução já fica um pouco a desejar, mas há condições sim de fazer isso. O guideline que se tem em relação à parede de estudo de vaso, ele fala, não, tem que ser 3 ou mais. Eu acho que dá para fazer com 1,5 sim. Tem que ter técnica, tem que ter paciência, tem que ter colaboração. E ter a pergunta certa para você dar a resposta do que você vai querer. Não é apenas dizer, tem uma estenose e estou vendo alguma coisa aqui. Não. O que você quer ver? O que você está pensando? Qual que é a sua queixa clínica? O que eu posso ser útil nessa demonstração? Tem várias técnicas, cada fábrica tem uma sua técnica, mas o importante é fazer o quanto antes, menos de 1 milímetro, isotrópico, que você possa reconstruir em qualquer plano e principalmente para avaliar no eixo curto do vaso, perpendicularmente a ele. Eu pego uma garrafa, eu quero ver a parede do vaso, eu tenho que olhar ela de frente. Tenho que olhar ela como sendo apenas o lúmen para identificar a raiz, a parede do vaso. Indicações clínicas categóricas bem determinadas e principais, a gente vai passear por elas, que seriam dissecção, doença ateromatosa
craniana, uma coisa que se tinha uma noção muito... Ah, não, isso é coisa de asiático. Alteração ateromatose intracraniana é coisa de asiático. Não é bem assim, né? A gente está vendo que não é bem assim. Em Monteverdi está vendo vários casos de você ter doença ateromatosa intracraniana, que são causas, sim, de AVCs ditos antes criptogênicos. Então, o que a gente tem, por exemplo, dissecção de parede de vaso, a gente vê esse hipersinal, e aqui a parede do vaso, veja como o vaso fica pretinho, né? Aqui dentro preto, e a parede de vaso com o hipersinal do sangue. Você faz uma supressão de gordura, tudo fica cinza, e dentro do vaso ele fica preto. A parede, ela espontaneamente aparecendo com hipersinal em T1, hipersinal em T1 é sangue. Então, isso é uma dissecção arterial. Você pode ver aterosclerose, quando essa alteração ela é mais concêntrica, ela é mais excêntrica, né, vamos dizer assim, e com isso, com esse hipersinal, ele pode ter também captação de contraste. Antigamente, quando se começou a estudar a parede de vaso, tinha a noção, ou tinha a tendência de se falar que aterosclerose você não tem captação de contraste. Na verdade, você tem. E muitas das vezes, dependendo da fase que você vai ter, você pode ter até mais inflamação dessa parede, com uma predileção maior de rotura e ter um evento agudo. Vasculite, a parede do vaso está espessada, inflamada e captando o contraste de uma forma mais uniforme. Você consegue também predizer essas alterações. E tem um esqueminha bem básico, e depois a gente vai voltar no final da aula com esse esqueminha, aí para vocês poderem copiar. É uma forma mais sistemática de fazer um diagnóstico diferencial presuntivo. Então, o primeiro ali é normal, o vaso normal, pretinho, né, que você não tem alteração alguma. Dissecção, a questão excêntrica, sem contraste do hipersinal na parede em T1, mostrando a presença de sangue. Ateromatose é um pouco menos hiperintenso, você pode ter captação de contraste também. Vasculite, a captação periférica concêntrica, e a síndrome de vasoconstrição reversível, onde há um espessamento dessa íntima, um espessamento da parede, mas sem captação de contraste. Tem outras alterações que podem levar também à captação de contraste, e muitas vezes você tem que saber efetivamente qual foi o tipo de abordagem que esse paciente teve. Se por acaso o paciente tem aquele trombo, naquele primeiro caso cerebral médio, o Monteverdi entrou na parede do vaso lá, tirou o trombo, manda para fazer o exame, vai captar contraste. Porque você teve, posso falar agressão ao vaso? Manipulação, é mais simpático, né? O cara de manhã dando essa canelada é brincadeira, né? Então você tem uma manipulação dentro do vaso, você gera uma resposta inflamatória que vai captar contraste. E se você não tiver essa informação, você vai falar o quê? Isso é vasculite. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. A informação clínica é primordial. E primeiro, para que você está querendo saber a análise do parede do vaso? Você está suspeitando de vasculite? Não estou suspeitando de vasculite. Ah, então tá bom. Então a gente segue o rumo. Isso aqui é um caso mostrando justamente uma paciente que tem uma comorbidade para a doença aterosclerótica. Você vê que a parede do vaso aqui embaixo tem um pouco de captação de contraste de forma excêntrica. Já na fase sem contraste, um discreto hipersinal, muito diferente da dissecção, que mostra um hipersinal franco, presença de sangue, é bem diferente, é um hipersinal bem discreto, com captação de contraste, a gente vê todos esses tipos de alteração. Aqui mostrando, mais uma vez, dessa paciente, esse tipo de alteração mais evidente aqui, que há, sim, nesse caso, um hipersinal mais franco na parede do vaso. E alterações essas também a nível da zona de vascularização terminal, e sendo uma dissecção arterial. Essa dissecção arterial ela pode ser bem vista, e quando a gente faz um estudo específico da parede do vaso, isso aqui não é uma reformatação no sagital, o range ele é pequeno, mas você pode de alguma maneira mudar o ângulo de avaliação. Você pode pegar em cima do vaso que você quer estudar, porque a clínica, de alguma maneira, já te leva a um tipo de diagnóstico, né? A dor no pescoço do lado direito, você não precisa fazer os dois. Você faz só da área onde você quer. Então, você pode fazer a aquisição
no sagital. E com isso você não precisa fazer toda a avaliação no axial comparativo e fizer da mesma maneira sem punir em relação à questão do tempo. E você vê claramente aqui na artéria vertebral à direita a área excêntrica de hipersinal, demonstrando um caso de dissecção arterial. Esse aqui é uma mulher de 32 anos que tenha lúpus e cefaleia salvos. Faz esse exame de tomografia dentro da emergência, a gente vê hemorragia subaracnoide. Qual que seria a causa dessa hemorragia subaracnoide? Essa que é a questão. Antigamente pegava um caso desse, já fazia uma anjo, fazia uma angiografia para saber se tem um aneurisma que rompeu ou não rompeu. E aí o que que acontece? Você vê que claramente tem essas áreas de estenose, aqui bem demonstradas, e que no estudo de parede de vaso, na sequência com gadolínio, você vê que não há realce dessa parede de contraste. Então, levanta-se a possibilidade de ser uma síndrome de vasoconstrição reversível, pelo fato da análise do parede do vaso não demonstrar, no caso desse, que é um diagnóstico diferencial mais provável, seria a vasculite. A vasculite, se você jogasse o contraste e saber mais uma vez o que o paciente está tomando, ele já está em tratamento para uma possível vasculite, ele está tomando algum tipo de corticoide, porque o corticoide ele pode mascarar isso. E é um grande pitfall para você dizer, olha, não tem captação de contraste, isso não é vasculite. Tá, mas ele está tomando o corticoide. Não, aí eu não consigo dizer muita coisa. Porque se tivesse a captação, você poderia falar alguma coisa. Nesse sentido, não. Ah, não, fez algum tipo de manipulação, você fez uma agressão ao vaso, você tem captação de contraste. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse tipo de avaliação. E aqui, nesse caso, não houve nada disso na história desse paciente, mostrando essas áreas de estenose, aqui também bem demonstrado, esse aspecto que poderia ser muito bem vasculite, poderia, Maltoverde, ser vasculite isso aí? Poderia ser. A questão é que a vasculite geralmente a arteriopatia inflamatória, no caso a vasculite, ela normalmente é abaixo de 500 micrômetros, são de microvasos. Então, via de regra, você não observa o padrão clássico da arteriografia de vasculite é a normalidade. Então, com essa história clínica de cefaleia, thunderclap recidivante, provavelmente, HSA cortical e vasoconstrição distal, é mais provável. É extremamente sugestivo de síndrome do vaso espaço cerebral reversível. Só um adendo, a gente estava conversando com o René aqui, dois aspectos. Na fase mais tardia, após o 10º dia, a síndrome de Cold-Flem, ou síndrome da vasoconstrição reversível, ela tem uma fase inflamatória também na ressonância de parede. Então, que a presença de realce, ela não é patognomônico de arterite. Exatamente. E o outro aspecto da arteriopatia da síndrome do vasoespasmo é que ela tem um padrão centrípeto. Ela começa distal e vai centralizando nos vasos de maior porte. E finalmente, na síndrome do vasoespasmo, classicamente existe uma dissociação clínico-radiológica. Então, não só clínico, angiográfica e parenquimatosa. Você pode ter isquemia e HSA distante de zonas que tem constricção, e você pode ter muita constricção sem sintomatologia. Geralmente, o maior vulto sintomatológico da doença é nos primeiros 10 dias. Depois disso, ela entra numa fase latente, quando, não obstante, permanecem as constricções. Só um adendo aí à doença. Ótimo. Ou seja, ajuda, né? Você fazer a avaliação da parede, não mostrando a captação de contraste, ela ajuda. Muito mais na fase aguda, porque é a fase decisória, né? O que você tem que fazer com o paciente tem HCA jovem naquele momento. Você lançando mão de um método que pode te dar todo esse tipo de informação preliminar, eu acho que é uma ajuda fantástica, né? E, claro, nem tudo em relação às alterações que a gente tem voltadas para imagens novas de tecnologia nesse sentido, é 100%, né? Você tem sim casos que você tem captação de contraste e até vasculite onde você não capta contraste.
Mas ter, francamente, uma história dessa, com um paciente com hemorragia subaracnoide, onde o estudo de parede de vaso não mostra a captação de contraste, não tomando nenhum outro tipo de medicamento, isso facilita muito e evita até uma angiografia de alguma forma. Não acho que precisa. Isso aqui é um outro paciente também com quadro clínico bastante semelhante e os achados eles se repetem, né? Você vê o estudo de parede de vaso da basilar antes e após o contraste, não há nada em relação à captação de contraste depois do tratamento adequado com vasodilatador, mostrando a reversão dos sintomas, também uma paciente com síndrome de vasoconstrição reversível. Esse aqui é um caso bastante interessante de um senhor de 77 anos que ele tinha um herpes zoster na face, em toda a face dele. E, de repente, ele começou a ter uma confusão mental e rebaixamento de nível de consciência que depois evoluiu até para coma e tendo que ser entubado. Foi feito uma ressonância, porque a primeira suspeição que teve que ele tinha tido um infarto cerebral franco. E a gente fez a ressonância, não mostrava nada demais. Até uma ressonância de substância branca paciente de 77 anos, está ótimo. No meu entender, está ótimo. Tem, sim, uns foquinhos aqui de difusão restrita. Mas, de alguma forma, o paciente tinha uma dissociação muito grande e importante entre a questão clínica dele e o exame de imagem. Ele evoluiu, 12 dias depois, ele ainda continuava muito prostrado, ainda entubado, mostrando uma nova áreazinha de difusão restrita. Só isso. Lembrar que vasculopatias relacionadas ao herpes zoster, elas podem ter um espectro amplo de acometimento encefálico. E geralmente ele tem uma associação muito grande com angeite de artéria temporal superficial. Esse foi um dos primeiros exames que a gente fez. Você vê que a resolução ainda não era tão boa ainda assim. E o que se mostra com a imagem com captação de contraste, você tem aqui nessa reformatação da artéria temporal superficial, área de captação de contraste mostrando uma angeite de artéria temporal relacionada a herpes zoster. O paciente foi tratado, tratamento completamente distinto, né? O paciente melhorou e teve alta. Então, um paciente que você, de alguma maneira, tinha um prognóstico péssimo, está evoluindo super mal e teve essa reversão, mostrando, sim, uma vasculite relacionada ao herpes zoster. Esse é um outro paciente com cefaleia diária contínua, já a gente evoluindo na questão da sequência, e tinha uma suspeição de angeite temporal. Então, mostrando aqui a artéria temporal, pós-contraste, essa captação concêntrica, aqui nas reformatações, e aqui a artéria temporal mostrando com a captação da parede de contraste, mostrando um caso de arterite da artéria temporal. Bastante evidente essa área de captação de contraste. Essa paciente que tinha leucemia, aquela primeira paciente lá atrás, que a gente viu do primeiro caso, onde a gente tinha uma paciente jovem com leucemia em imunossupressão, apresentando uma alteração vascular aguda, com hiparesia à esquerda. Essa paciente tinha aspergilose pulmonar, por causa da imunossupressão dela. E a relação que se tem, quando se avalia justamente essas áreas de estenose com estudo de parede de vaso, sem com contrastes, você vê que tem várias áreas com impregnação periférica e mais concêntrica dessa parede de vaso, demonstrando um caso de vasculite relacionada à aspergilose. Esse aqui é um outro caso bastante interessante no paciente de 37 anos, que ele vinha tendo alterações recorrentes de infartos recorrentes, infartos centrais, às vezes periféricos. E quando a gente fez o exame, o que chamava a atenção é que na avaliação da angiográfica pela ressonância magnética, os vasos eles mantinham o calibre preservado. Você não tinha estenose desse vaso. Mas já na fase com contraste, tinha uma areazinha que chamava a atenção aqui com essa área de impregnação de contraste junto ao prolongamento da M1 da cerebral média. O paciente tinha um infarto grande, aqui mais central, e o que a gente fez foi estudo desse vaso aqui para poder ver se tinha alguma coisa, sem e com contraste. Você vê que tem um realce junto à parede desse vaso, caracterizando uma vasculite.
Então aí você abre um leque muito grande de avaliação e com isso baterias de exame para poder avaliar e saber qual é o tipo de alteração que pode ter. Vasculite de grandes vasos, paciente jovem, entra no diagnóstico diferencial, alteração relacionada à varicela, varicela zoster, foi dosado no líquor com PCR positivo. O paciente tratou e aqui o exame de controle mostrando a redução dessa área de impregnação de contraste relacionada à vasculite pelo varicela zoster. Paciente de 28 anos com AVC, com investigação negativa, ou seja, criptogênico, né? O líquor, ele mostrava um líquor inflamatório e uma arteriografia suspeita de vasculite, com marcadores inflamatórios positivos. Então você vê que já tem áreas grandes de encefalomalácia, aqui uma redução difusa da artéria, do sinal de fluxo da cerebral média, e o que a gente vê justamente essas áreas de impregnação de contraste, demonstrando o acometimento circunscrito e circunferencial dessas artérias maiores por vasculite. Isso aqui demonstrando um caso de moia-moia, que pode ser útil a avaliação através do estudo de parede de vaso. Acho que, de certa forma, eu pessoalmente não sei se isso acrescenta tanto a informação. Acho que a angiografia ela é muito mais contundente, muito mais assertiva ao diagnóstico do que realmente a parede de vaso, que pode demonstrar áreas de inflamação antes e depois do tratamento para ver se há mais inflamação ou não. Mas você não consegue reverter esse fluxo dali, você já tem estenose. Então isso, de alguma maneira, isso não altera em nada essa relação. É só uma forma de avaliação também e não, de alguma maneira, algum fator que predispõe esse acompanhamento. Uma das possíveis aplicações clínicas que se tem em relação a pacientes que têm aneurismas sintomáticos, aneurisma que podem ter inflamação na sua parede, onde há uma certa tendência de acreditar que quando você tem uma inflamação na parede do aneurisma, ele pode ser mais suscetível a uma rotura. Isso é difícil de você acompanhar a nível clínico, e principalmente a questão de estudo, porque você teria que ter dois grupos onde você teria que acompanhar. Isso eu não sei se factivelmente é prático na questão do dia a dia. Além disso, uma grande questão que pode ajudar é paciente que tem múltiplos aneurismas e que tem hemorragia subaracnoide. Quando você faz o estudo de parede desses aneurismas, se você tiver uma inflamação na parede de um aneurisma, pode ter uma tendência de acreditar que aquele aneurisma causador da hemorragia seja o que tenha mais a alteração da parede de vaso. Mas tem outras informações que podem nos ajudar nessa identificação. A localização e a predileção da hemorragia, muitas vezes elas têm um indício de informar e de apontar para qual possível aneurisma tenha sido rompido. Lembrar que a avaliação da aneurisma pós-tratamento endovascular, ele também pode levar um realce da parede do vaso. Isso não é uma informação de inflamação dessa parede com prognóstico maior de rotura. O tratamento também ele pode levar por uma alteração inflamatória e alteração desse fluxo intraluminal do aneurisma, uma fase de impregnação de contraste que não pode ser confundida com a possível rotura ou uma possível inflamação que possa estar relacionada a uma possível complicação pós-tratamento. Esse é um caso interessante que, à primeira vista, você tem uma lesão extraaxial que vinha sendo acompanhado como sendo um meningioma. A gente achou muito estranho porque parece que tem uma estrutura vascular no meio desse possível meningioma e vinha já com a informação do neurocirurgião pré-operatório. Isso aí deve ser alguma coisa vascular, isso não deve ser nada em relação a meningioma. A gente fez a parte vascular e você vê que ele preenche muito mais na fase venosa, né? Você tem a fase arterial e na fase venosa ele está preenchendo essa lesão aqui mais bem vista.
Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui. Então, aqui na anjo mostrando realmente que na fase arterial você não tinha preenchimento, então parecia tipo uma variz, um aneurisma venoso extraaxial. O estudo de parede de vaso mostrando bem essa relação, você tem uma descontinuidade da parede com esse preenchimento desse pseudoaneurisma venoso. Então, isso não tem nada em relação a meningioma, como se acreditava e estava acompanhando. Então, para concluir, acho que aí a gente tem esse resumo mais uma vez, sempre lembrando que a questão dessas indicações mais formais, elas têm variações, elas têm, de alguma maneira, casos que não se encaixam. Vasoconstrição reversível ela pode captar, como já viu. A vasculite ela pode não captar, mas, de certa forma, com um diagnóstico e a questão clínica bastante informativa em relação a certas categorias diagnósticas, você lançando mão da análise do parede de vaso pode ser uma ferramenta bastante útil no dia a dia e na abordagem inicial desses pacientes. Obrigado.